El patriarcado no solo oprime a las mujeres, oprime también a los hombres. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. We represent the powerful forces of change. Não serei interrompida, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Humanas, Pesquisadoras em Rede, o coletivo de mulheres que pesquisam, ensinam e atuam na área das humanidades. Dentre as narrativas sobre a história dos movimentos feministas, talvez a mais conhecida seja aquela que divide essa trajetória em diferentes ondas, que vão desde o século XIX aos dias atuais, ou em alguns casos desde a segunda metade do século XX aos dias de hoje. Mas como toda narrativa linear, e principalmente como narrativa inspirada na trajetória, especialmente dos movimentos feministas encabeçados por mulheres brancas e de classe média, a narrativa das diferentes ondas dos feminismos, ou movimentos feministas, não está livre de contradições, silenciamentos e simplismos. Para tratar desse tema, a Rede Humanas convidou a pesquisadora Iraceli da Cruz Alves, que acaba de concluir seu doutorado com a tese intitulada Feminismo entre Ondas, Mulheres, PCB e Política no Brasil. Para dar início à nossa conversa, gostaria que você, Iraceli, nos falasse sobre sua trajetória de pesquisa e também sobre a sua relação com os movimentos feministas, sejam eles pensados como objeto de pesquisa ou como espaço de atuação política direta. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Rede Humanas pelo convite. Eu fico muito feliz em poder contribuir. Eu tenho acompanhado a rede e gosto muito do conteúdo. E quero agradecer também a você, Ana Carolina, por mediar o convite e o bate-papo. Falando sobre o início da pesquisa, eu comecei a investigar as mulheres comunistas em 2010, quando fazia a graduação na UNEB de Alagoinhas, que é a minha cidade natal. Eu lembro que desde o início da graduação, por volta do terceiro semestre mais ou menos, eu tinha em mente que queria estudar mulheres que em alguma medida desafiavam a normalidade. E eu acho que isso tem a ver com a minha sensibilidade feminista. Inicialmente eu queria estudar prostitutas, mas não deu certo, e depois surgiu a oportunidade de ingressar em um projeto de pesquisa coordenado pelo professor Raimundo Nonato, e junto com o Nonato eu construí um subprojeto sobre mulheres comunistas. Esse subprojeto foi aprovado, eu me tornei bolsista de iniciação científica, comecei a pesquisar. Então, o projeto rendeu, além das atividades da iniciação, um TCC sobre representações do feminino no jornal Momento, que era um jornal comunista, e uma pesquisadora encantada e cada vez mais curiosa pelo tema. Logo depois da graduação, eu ingressei no mestrado na UFES. No mestrado, eu fui orientada pela professora Márcia Barreiros e tive a oportunidade de ampliar as questões da pesquisa. Na dissertação, eu analisei a atuação de mulheres comunistas, especialmente na Bahia, entre 1945 e 1949. Por fim, agora no doutorado, que eu concluí recentemente, eu estudei a atuação feminista de mulheres ligadas ao PCB. Não que essas questões ligadas ao feminismo não tenham aparecido antes, elas atravessaram toda a minha trajetória de pesquisa, mas foi só no doutorado em que eu fui orientada. Eu tive o privilégio e o prazer de ter sido orientada por Raquel Soyet, que é uma das principais referências dos estudos feministas no Brasil e uma das pioneiras também. Foi só no doutorado que eu estudei mais profundamente a história dos feminismos produzidos entre as duas primeiras ondas, me concentrando, sobretudo, no movimento feminista de orientação comunista, que se desenvolveu muito próximo ao PCB, mas que foi diverso e agregou mulheres de outras organizações e partidos políticos. Eu encontrei, por exemplo, mulheres de partidos liberais, como a UDN. Bom, agora falando do meu lugar nos movimentos feministas, eu sou uma mulher negra,
e as lutas antirracista e feminista fazem parte do meu cotidiano porque me tocam muito diretamente. Eu sempre digo que essa política cotidiana, essa disputa política cotidiana, ela é muito difícil porque as pessoas próximas tendem a acreditar que a gente deve ser militante, engajada apenas na rua. Dentro de casa, no dia a dia, seria para a gente levar uma vida normal. E essa vida normal significa não reclamar das coisas que nos colocam em situações difíceis na vida prática, na vida vivida todo dia. Então significa rir de piadas machistas e racistas, significa não reclamar do peso do trabalho doméstico e do cuidado que nos afeta diretamente, enfim. Disputar o cotidiano é realmente algo bem difícil, porque você está lidando com pessoas que amam e convivem diariamente. Mas falando da atuação na esfera pública, atualmente, sempre que posso, eu tenho feito aquele ativismo de rede social, que também é importante. Participo de lives sempre que me convidam, que eu posso. Criei uma página no Instagram chamada Mulheres com a Palavra, e nessa página devagarzinho eu vou produzindo conteúdo. Mas além desse ativismo virtual, eu sou professora. E a área da educação é um espaço fundamental. Eu já atuei como professora da educação básica, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, e sempre levava o debate para a sala de aula, tanto através do conteúdo das aulas, quanto na mediação dos conflitos do universo escolar. Muitos desses conflitos são motivados por, ou são atravessados pelo machismo, pelo racismo, pela LGBTQIA+fobia. Enfim, ainda no campo da educação, eu faço parte do GPEA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Alagoinhas. No GPEA, o feminismo é uma questão central e tem atravessado todas as nossas atividades. E eu também faço parte da rede de historiadores e historiadoras negras, que é uma rede plural, diversa, que também pauta o debate feminista, pensando, sobretudo, as existências de mulheres negras. Então é isso. Obrigada, Iraceli. Eu aproveito então para perguntar por que Feminismo Entre Ondas? Qual a explicação para o título que você deu à sua tese? E, além disso, do que trata a sua tese? E o que ela revela sobre essa narrativa linear da história dos feminismos ou dos movimentos feministas, uma história dividida entre diferentes ondas ou marcos temporais? Por que Feminismo Entre Ondas? Eu utilizei a expressão entre ondas por se tratar de um movimento que se desenvolveu fora dos marcos temporais clássicos das narrativas sobre os movimentos feministas. Quando falamos da história do feminismo ou dos feminismos, é comum ouvirmos que o movimento aconteceu em diferentes fases, e para nomear essas fases, geralmente utiliza-se a metáfora das ondas. No caso do feminismo no Brasil, mais especificamente, quando a gente fala de movimentos organizados de forma mais coletiva, é comum a versão de que a primeira onda teria acontecido entre os anos 1920 até o início da década de 1940. Depois teríamos um intervalo sem feminismo, ou com expressões feministas muito pontuais e individualizadas, e o movimento só viria a se organizar novamente, e agora com uma roupagem nova e mais radical, a partir da década de 1970. Depois teríamos a terceira e hoje estaríamos na quarta onda. Geralmente, a nova onda aparece como trazendo grandes novidades. No que se refere às duas primeiras, que foram as temporalidades que eu me aproximei em função do recorte que eu fiz, é comum a interpretação de que a primeira onda teria sido protagonizada apenas pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi dirigida por Berta Lutz a maior parte do tempo. Aliás, o nome de Berta Lutz é um dos nomes mais conhecidos quando falamos de primeira onda feminista no Brasil, né? Esse movimento de Berta Lutz teria se concentrado na luta pelo direito à vida pública, então direito ao voto e de serem votadas, direito ao mundo do trabalho, no sentido das mulheres poderem trabalhar fora de casa. Não por acaso é um movimento conhecido também como feminismo sufragista ou feminismo bem comportado. E essa expressão bem comportado, feminismo bem comportado, ela surge para marcar uma diferença entre a primeira onda, bem comportada, e a segunda, mais radical. Pensando as pautas centrais,
Esse movimento de Bertolucci seria um movimento de mulheres brancas das camadas médias, já que muito distante das experiências concretas das mulheres da classe trabalhadora, que em sua maioria é negra, e são mulheres que sempre estiveram na rua trabalhando. Então nunca precisaram reivindicar o direito a trabalhar, porque trabalhar era uma necessidade vital. Já o feminismo de segunda onda ele seria mais completo e mais complexo. As mulheres da década de 70 estariam mais atentas às questões que envolviam mais diretamente a vida das mulheres, como o direito ao corpo, ao prazer sexual, aos dilemas da vida cotidiana. As feministas da década de 70 teriam descoberto que o pessoal é político. Esse, aliás, foi um slogan do movimento. E esse feminismo da década de 70 teria descoberto, entre aspas, as diferenças entre as mulheres, sobretudo as diferenças de classe e raça. Não por acaso também, geralmente a década de 70 aparece como um marco do surgimento do feminismo negro no Brasil. Um marco que eu acho que também precisa ser repensado. Mas ainda pensando esse chamado feminismo de primeira onda, eu acho que tem alguns problemas, que não foram apontados apenas por mim, mas por outras pesquisadoras. O feminismo que se desenvolveu entre as décadas de 1920 e 40, ele foi plural. Não existia apenas a Federação de Bertolucci, nem era movimentado somente por mulheres brancas. Havia o movimento das mulheres operárias, das empregadas domésticas, das anarquistas e das comunistas, que na época já estavam se articulando. E havia muita tensão também entre esses grupos que eram ideologicamente divergentes. E as demandas levantadas também eram diversas, inclusive dentro do movimento da Federação de Bertolucci, que, como bem demonstrou Raquel Soietti, não se resumiu ao sufrágio e, inclusive, tentou um diálogo direto com as mulheres da classe trabalhadora, ainda que de forma vertical. Então, ao mesmo tempo que por um período houve certo apagamento da diversidade de movimentos dentro da chamada primeira onda, permanece ainda muito forte o silêncio sobre os movimentos feministas no Brasil entre as décadas de 1940 e 1970. Eu compartilho com outras pesquisadoras, como Joana Maria Pedro, Claire Remes e Glaucia Francaro, eu compartilho a ideia de que a narrativa hegemônica acaba silenciando muitos grupos e mulheres, ao mesmo tempo em que não dá conta da complexidade dos feminismos, tanto no Brasil quanto em outros países. Por isso, eu defendo que a história do movimento ou dos movimentos feministas deve ser pensada como um movimento, então por isso marcada por idas e vindas, alianças, rupturas, enfim, usando o mar como metáfora, seria mais apropriado falarmos em uma maré feminista. Mas aí quem está nos ouvindo talvez pergunte se ao falar de um feminismo entre ondas eu não estaria ratificando a metáfora que critico. Eu falo isso porque esta foi uma questão, foi uma pergunta que eu me fiz no processo de escolha do título. Porque escrever é isso, são vários desafios e escolher um título é um deles, pelo menos para mim. Então, pensando o título como um convite à leitura, eu pensei o seguinte: a narrativa das ondas hoje está bem consolidada. A gente sempre ouve ou lê sobre feminismos dentro dessa construção temporal. Então eu pensei, eu preciso de um título atraente que gere aquela pergunta: o que seria o feminismo entre ondas? E aí eu resolvi usar esse título, Bom, agora eu chego na minha pesquisa propriamente dita. No processo de investigação foi ficando cada vez mais evidente para mim que entre as décadas de 1940 e 1970, os movimentos feministas não tiraram férias. A maré sempre esteve em movimento. No período que antecedeu a emblemática década de 70, que inclusive aparece em algumas narrativas como a década do nascimento do feminismo no Brasil, no período que antecedeu a década de 70, uma diversidade de mulheres se articulou politicamente e construiu projetos feministas de sociedade. A história que escolhi contar, entre tantas outras possíveis, dada a diversidade de grupos que existia na época, a história que eu escolhi contar está relacionada ao movimento feminista de orientação comunista, que começou a se articular institucionalmente a partir de 1945, perdendo força entre 1956 e 57.
Apesar dessa desestruturação institucional, o movimento não parou. No processo, as mulheres se articularam e se expressaram de diferentes maneiras, mobilizando vários meios, como imprensa, organizações e literatura. Em 1947, fundaram o jornal Momento Feminino, que era um jornal que discutia política, economia, relações internacionais e temas caros à política feminista. Criaram organizações nacionais que efetivamente agregaram mulheres de norte a sul do país, como o Instituto Feminino de Serviço Construtivo, em 1946, e a Federação de Mulheres do Brasil, fundada em 1949, e produziram textos literários, como romances, contos e poesias. E nessa produção, o debate feminista apareceu de forma muito emblemática e, confesso que muitas vezes surpreendente para quem estava acostumada com aquela narrativa da evolução das ondas. Esse movimento que eu estudei foi dirigido por mulheres das camadas médias, letradas, brancas em sua maioria, pelo menos são elas que mais aparecem, que mais publicam, o que não significa dizer que não contou com a presença de mulheres negras e das camadas populares. E aqui eu vou citar apenas 2 nomes de alguns que aparecem na tese. Maria Benedita Cruz era empregada doméstica, mulher preta. Em 1947, se candidatou a vereadora pelo PCB na cidade de São Paulo. E Bernadette Santos, que também era uma mulher preta, operária no Recôncavo Baiano, e foi candidata a deputada estadual em 1947 pelo PCB. Eu considero que essas presenças foram fundamentais para que o movimento reivindicasse demandas ligadas às existências dessas mulheres, a exemplo da legalização do emprego doméstico e de condições dignas para as trabalhadoras, como creches, lactários, escolas e condições de higiene e segurança no emprego. Na época era comum que as mulheres fossem demitidas quando casavam ou engravidavam, e o movimento brigou muito para que essas demissões deixassem de acontecer. Portanto, o movimento assumiu um lugar político conectado às mulheres trabalhadoras, que no Brasil, volto a dizer, são majoritariamente negras. Mas as demandas feministas foram diversas. Além das reivindicações próprias ao mundo do trabalho, o movimento lutou por espaços na política pública, ciente de que não bastava a instituição legal do direito, mas nem por isso deixou de disputar o campo jurídico. Elas defenderam a modificação do Código Civil de 1916, que, entre vários absurdos, assegurava ao marido o poder de definir legalmente se a mulher poderia ou não trabalhar, se poderia ou não assumir cargos públicos, inclusive eletivos, e dava ao homem o direito de pedir anulação do casamento caso descobrisse que a mulher não casou virgem. Em resumo, esse Código Civil ele representava um instrumento jurídico de silenciamento e apagamento das mulheres. Era um bloqueio institucional do nosso lugar de fala. E a gente não pode esquecer que ao longo de todo o século XX, um intenso movimento e debate feminista, promovido por grupos diversos, lutou muito para a derrubada das restrições machistas do Código, que foi sendo paulatinamente modificado no decorrer do século XX, adentrando inclusive o XXI. Só para a gente ter uma ideia, a última modificação foi em 2002, então foi ontem. E somente em 2002 foi retirado o princípio da virgindade das mulheres para o casamento. Claro que a gente sabe que na prática esse princípio já estava caduco, mas sua permanência na letra da lei é reveladora do machismo estrutural que atravessa a nossa história. O movimento feminista de orientação comunista também pautou a igualdade política e social entre os gêneros, sem perder de vista que enquanto houvesse desigualdade de raça, classe e gênero, era necessária uma legislação diferenciada para as mulheres trabalhadoras. Por isso defendeu menor carga horária para as mulheres, já que elas eram responsáveis pelas tarefas domésticas, portanto trabalhavam mais. Esse movimento defendeu a limitação do trabalho noturno
e menor tempo de contribuição para a aposentadoria. A limitação do trabalho noturno tinha a ver com a vulnerabilidade das mulheres no caminho para o trabalho, né? Então, já que havia o risco delas serem estupradas, e o menor tempo de contribuição para a aposentadoria está relacionada também ao trabalho doméstico, ao tempo que se dedica ao trabalho dentro de casa e fora dela. Então, além disso, no período, as feministas ligadas ao PCB se posicionaram contrárias à cultura que demarcava lugares sociais de acordo ao gênero, mobilizando inclusive as experiências de mulheres pobres e negras que, na prática, contrariavam os ideais de feminilidade normatizados, né? Já que muitas vezes executavam trabalhos pesados, né? Enfim. Antes mesmo do desenvolvimento do conceito de gênero e antes mesmo da publicação do Segundo Sexo de Simone de Beauvoir em 1949, as mulheres no Brasil já estavam produzindo textos que diziam que ninguém nasce mulher ou homem, se torna. Portanto, ao contrário do que aparece com relativa frequência nas histórias sobre os feminismos no Brasil, as feministas brasileiras não tiveram necessariamente que ler o Segundo Sexo para descobrirem que homens e mulheres não são meros dados biológicos e nem tiveram que esperar o desenvolvimento do conceito de gênero, né, para estarem atentas à formação sociocultural do ser homem e ser mulher. Não que o pensamento de Simone de Beauvoir não tenha importância para o debate feminista no Brasil. Eu só quero chamar a atenção para o fato de que aqui se produzia conhecimento e que os feminismos não eram e não são meros reprodutores de teorias produzidas no norte global. E esses aspectos muitas vezes se perdem dado o nosso lugar de ladino-americanas, para usar uma expressão de Lélia Gonzalez. E as mulheres no Brasil tocaram em questões polêmicas ainda hoje, né? As feministas ligadas ao PCB tocaram em questões que são polêmicas ainda hoje, como aborto, defenderam o direito ao prazer sexual dentro e fora do casamento, o direito ao prazer sexual das mulheres, né, dentro e fora do casamento, questionaram a ideia de que as mulheres deveriam ser sexualmente recatadas, denunciaram o machismo que as trabalhadoras enfrentavam, fossem elas pobres ou das camadas médias, e elaboraram análises que fundiam as opressões de gênero, classe e raça. E aí, novamente, a gente precisa lembrar que no Brasil não tem como desassociar raça de classe, que a classe trabalhadora brasileira é preta. Nossa, Iraceli, é realmente revelador perceber a antecedência de algumas demandas e de algumas discussões teóricas, inclusive, né, que parecem ser super recentes, mas que na realidade têm aí uma antecedência histórica de décadas, né? E agora, considerando esse processo de construção do feminismo no Brasil entre as décadas de 1940 e 1970, como que você enxerga o lugar dessas reivindicações de caráter feminista no interior de partidos políticos de esquerda, como o PCB daquele período, mas também nos dias de hoje, um momento em que a gente tem observado a revitalização de um discurso que qualifica, ou melhor, desqualifica as questões de gênero, raça e sexualidade numa expressão pejorativa, né, que são e genérica, que são as chamadas questões identitárias, como algo supostamente não prioritário? Olha, Ana Carolina, essa pergunta é bem inquietante porque nos desafia a refletir sobre um passado que não passa. Falando do lugar das reivindicações de caráter feminista dentro do PCB, que na época representava a hegemonia da esquerda no Brasil, bem, era o lugar da ambiguidade. O partido investiu em organizações de mulheres, contribuiu com o jornal Momento Feminino e com a Federação de Mulheres do Brasil, publicou obras de escritoras que tinham um discurso feminista contundente, como Alina Paim e Jacinta Passos, só para ficar em 2 exemplos. Então a gente não pode dizer que não houve um investimento do partido no movimento de mulheres. Mas esse investimento não impediu que ao mesmo tempo circulassem práticas antifeministas e machistas. As próprias militantes do período reclamavam que o partido precisava construir uma política feminista mais consequente.
Em 1955, por exemplo, Iracema Ribeiro, que era parte do Comitê Central do PCB, fez uma crítica em relação a isso. Naquele mesmo ano, Luiz Carlos Prestes, que era secretário-geral do partido, destacou que o PCB não havia dado a atenção necessária ao movimento de mulheres, mas as palavras de Prestes foram atravessadas por certa ambiguidade, porque focava quase exclusivamente no debate sobre como as mulheres poderiam servir à luta de classes. Em 1975, então 20 anos depois de Iracema Ribeiro, a comunista Zuleika Allenbeck também fez parte das estruturas de direção do partido, criticou a ausência de um investimento efetivo na luta feminista. E foi além. Ela disse que foi expulsa do PCB na década de 1980 por causa do seu engajamento feminista. A gente não pode achar que essas reclamações, essas críticas, são delírios. É preciso perguntar: do que essas mulheres reclamavam se tinham um jornal, organizações e ainda publicavam nas editoras do PCB? Bom, vamos correr atrás para tentar entendê-las. E aí foi o que eu fiz. Nessa busca, eu pude observar que dentro do partido havia uma tentativa de limitação das pautas feministas, no sentido de orientar as mulheres até onde elas poderiam ir. Ou seja, tentava-se definir os limites da discussão e da luta. Um ponto muito tenso eram as questões que envolviam a liberdade sexual das mulheres, que era motivo de divergências, inclusive entre elas. Uma parte entendia que naquele momento elas deveriam se concentrar exclusivamente nos problemas das trabalhadoras pobres, como desemprego, desigualdade salarial, luta por creches, moradia, direito das empregadas domésticas, entre outros problemas. Outra parte entendia que uma coisa não anulava a outra e que era preciso pautar todos os problemas, desde os materiais até as questões envolvendo casamento, maternidade, controle dos corpos e da sexualidade das mulheres. Problemas que também traziam consequências práticas para elas, né? Também geravam violências e mortes. Então, dentro desse debate, as polêmicas não foram poucas. O movimento feminista ligado ao partido se deparou com o antifeminismo, que circulava entre os militantes, e com o machismo estrutural, que, como não poderia deixar de ser, estava presente também no PCB e entre as próprias mulheres do partido. Sem falar da repressão de um Estado anticomunista e antifeminista e dos embates com feministas liberais anticomunistas. Mas aqui eu vou me concentrar apenas nas polêmicas internas, né, que tem mais a ver com a pergunta que você me fez. Um caso bem emblemático é o da advogada Anice Figueiredo. Ela era colunista de Momento Feminino, responsável pela coluna Direitos da Mulher, e pautou o debate feminista para além dos dilemas da classe trabalhadora. Seu posicionamento gerou tensões internas. Na década de 1970, as divergências se tornaram incontornáveis e Anice saiu do jornal. Depois de sua saída, seu nome desapareceu de Momento Feminino, e a impressão que eu tive é que, ao que parece, Anice Figueiredo foi cancelada, só para a gente usar uma expressão de hoje. Outro caso é o do espaço Nosso Amor, Nossa Vida, que foi um espaço criado dentro do jornal Momento Feminino para que as mulheres trocassem cartas discutindo seus problemas cotidianos, desde dilemas conjugais até relações familiares mais gerais. Neste espaço, uma respondia à outra tentando compreender a dimensão coletiva daqueles problemas, ou seja, elas estavam colocando na prática a ideia de que o pessoal é político. Mas logo vieram as desqualificações para barrar aquele debate. Afinal, um jornal politizado como o Momento Feminino não deveria estar discutindo o que chamavam de sentimentalismos e casinhos domésticos. As editoras reagiram, publicando alguns textos que explicavam a dimensão política do debate e se defendendo da acusação de que aquele espaço era reservado a meros sentimentalismos ou problemas que deveriam ficar no âmbito privado. Mas não teve jeito. Nosso Amor, Nossa Vida ficou
pouco mais de um ano fora do ar, retornando depois, inicialmente de forma mais compacta, e aos poucos as editoras foram conseguindo ampliar novamente. Então, isso deixa evidente como as práticas feministas eram campo de disputas constantes dentro do PCB, né? E dentro do movimento de mulheres do partido também. O caso da escritora Helena Paim é outro exemplo significativo. O caráter feminista de seus romances, desde o início, incomodou alguns companheiros de partido que a alertavam que a Lina deveria focar em temas propriamente políticos e não se perder em problemas que costumavam rotular de miudezas psicológicas, enfim. Agora vamos para os exemplos de machismo. Não que o antifeminismo não esteja imbricado ao machismo, mas aqui eu quis chamar a atenção para as práticas deliberadas de bloqueio do debate feminista, né? Mas vamos lá para os outros exemplos de práticas machistas. Maria Prestes relatou em seu livro de memória que nos aparelhos, que eram as casas clandestinas dos militantes do PCB em tempos de ilegalidade do partido, nos aparelhos eram as mulheres as principais responsáveis por fazer os trabalhos de limpeza e cuidado. Então a gente tinha um discurso em defesa da emancipação das mulheres e uma prática que reproduzia o que chamavam de cultura burguesa, né, que tanto criticavam. Patrícia Galvão, que se tornou famosa como Pagu, também se ressentiu do machismo no interior do partido. Ela, que escolheu ser uma mulher sexualmente liberada, isso nos anos 30, se sentia desrespeitada pelo fato de alguns homens do partido a assediarem ou a direcionarem para o trabalho de fazer sexo com adversários políticos para colher informações. Ela reclamava que havia certa confusão, um desrespeito mesmo, no sentido de desvalorização do seu corpo e de suas escolhas, né? Ali era um corpo de uma mulher que não seguia a cartilha do recato sexual e era mal compreendida. Liam aquele corpo como sempre disponível. Segundo Pagu, muitos companheiros a tratavam como se uma aventura sexual a mais ou a menos não fizesse nenhuma diferença para ela. E fazia, né? E aí fica implícito aquela coisa do meu corpo, minhas regras. Ela dizia não estar preocupada com o recado sexual, mas também não estava disposta a qualquer aventura, principalmente quando imposta por terceiros. Então, estes são alguns exemplos práticos das tensões envolvendo as feministas e o partido. E aí não tem como não pensarmos no presente e na perpetuação desse tipo de pensamento dentro de setores da esquerda. Hoje ainda tem setores da esquerda, pensando aí uma esquerda que é plural e múltipla, por isso eu não estou generalizando, mas tem setores da esquerda que travam uma verdadeira guerra contra essas pautas, que hoje rotulam de pautas identitárias, chegam a usar até a expressão fascismo identitário. Na minha leitura, esses rótulos são usados para desqualificar e esvaziar a importância política dos movimentos feministas, antirracistas e contra a LGBTQIA+fobia. Nesse processo de desqualificação, fazem malabarismos impressionantes. Falam que colocar esse debate fortalece a extrema-direita, partindo do pressuposto de que o povo é quase naturalmente conservador e não está interessado nesses temas. E engraçado é que o povo aparece aí como um bloco homogêneo, não atravessado por essas questões. Além disso, simplificam e distorcem nossa produção teórica. Essa era uma prática muito comum no passado também. E hoje, muitas vezes, fazem isso sem sequer se dar o trabalho de ler o que a gente produz. Geralmente falam por achismos baseados em textos ou polêmicas de rede social. Outra coisa que aproxima muito passado e presente é o fantasma do divisionismo, sempre acionado para silenciar vozes dissidentes. No período que estudei, sempre aparecia o argumento de que a luta prioritária era a luta de classes, como se a classe operária não fosse atravessada por dilemas de gênero e raça.
A ideia predominante era de que essas lutas deveriam ser travadas depois. Esse fantasma do divisionismo continua sendo acionado de muitas formas e por muitos grupos, de novo, para silenciar vozes que historicamente têm que brigar pelo reconhecimento de sua humanidade. Na prática, alguns setores da esquerda não reconhecem o caráter político da luta feminista, antirracista, e essa luta também é um campo de disputas, marcado por divergências políticas que não devem ser silenciadas. Aliás, os embates sempre fizeram parte do jogo político. Mas a questão é ainda mais complexa, porque dentro do próprio campo que hoje é atacado como identitário, há polêmicas. Eu lembro que numa live recente com a rede de historiadores e historiadoras negras, Sueli Carneiro destacou que quando ela e outras mulheres negras fundaram Guelé 10, foram acusadas de divisionistas, tanto pelo movimento negro quanto por grupos feministas. E elas decidiram fundar o Guelé 10 justamente porque não se sentiam completamente contempladas nem dentro do movimento negro, que priorizava os homens negros, nem pelos movimentos feministas que priorizavam mulheres brancas. As mulheres negras, nas palavras de Sueli Carneiro, se sentiam asfixiadas. Então ainda persiste uma tentativa de silenciamento. Eu já ouvi coisas como: não pode discutir identidade de gênero e sexualidade aqui porque essas pessoas não estão preparadas para esse tipo de conversa, como se nós falássemos de coisas alienígenas. Então esse tipo de conversa atrapalharia a adesão, Dentro dos movimentos feministas, eu também já fui coagida a não falar sobre regulamentação do aborto, porque a questão era polêmica demais, poderia comprometer a adesão de muitas mulheres. Então eu sempre fico me perguntando, para não dividir, quantas vidas seguem sendo descartáveis? Outro passado presente diz respeito ao discurso das lutas divididas em etapas. Antes era, primeiro a gente faz a revolução, agora me parece que parte da esquerda reduziu as expectativas e pedem que esperemos as eleições. Agora primeiro a gente vence as eleições, derruba o fascismo, o proto-fascismo, depois discute o resto. E como mulher preta, eu me sinto exatamente como o resto. Seria o tipo de vida que segue sendo descartável enquanto decidem a melhor estratégia para ganhar eleições. E aí eu pergunto, quantas mulheres seguirão morrendo assassinadas dentro de suas próprias casas e por seus companheiros afetivos? Lembrando que as mulheres pretas são as que mais morrem vítimas de feminicídio. Quantos corpos de mulheres vítimas de abortos clandestinos vamos continuar contando para garantir a unidade? De novo, as mulheres negras são as que mais morrem. Então somos o resto. Nossa, Iracela, é exatamente isso. Eu concordo inteiramente com o modo como você apresenta a questão e problematiza a questão e localiza muito bem esse tipo de estratégia e de argumento que tenta transferir para a luta antirracista, a luta por igualdade de gênero e a luta contra a LGBT-fobia, a responsabilidade pela ascensão da extrema-direita. E como se não bastasse, ainda mobiliza isso de uma maneira muito oportunista, não é? Que é se esconder por trás do argumento do pragmatismo político. Mas voltando à sua tese, você aborda a trajetória individual de duas escritoras e militantes do PCB, a Jacinta Passos e a Helena Paim, como referência para pensar o feminismo entre as décadas de 1960 e 1970. Eu gostaria que você nos falasse um pouco, Iraceli, sobre a trajetória dessas mulheres, sobre as barreiras e violências que elas precisaram enfrentar, mas também sobre o legado que elas deixaram, tanto para a literatura comunista, quanto também para os movimentos feministas. Sim, realmente. A Helena e Jacinta, elas são mulheres que tiveram de transpor muitas barreiras e carregaram o peso de muitas violências. Mas vamos lá, para falar delas eu vou seguir uma ordem cronológica, começando pela mais velha, que é a Jacinta Passos.
Jacinta nasceu em 30 de novembro de 1914 na fazenda Campo Limpo, em Cruz das Almas, que é uma cidade do interior da Bahia, fica no Recôncavo Baiano. Era filha de um político e uma dona de casa e parte de uma família aristocrática, ou de tradição aristocrática. Só para a gente ter uma ideia, o avô de Jacinta havia sido latifundiário, escravocrata e político. O pai construiu boa parte de sua carreira política em Salvador e era a da UDN, era um liberal. E Jacinta se tornou comunista. Em 1947, se tornou mãe depois de ter sofrido um aborto 2 anos antes, aos 8 meses de gestação. Essa foi uma experiência bem difícil para ela. Mesmo assim, no mesmo ano, então 1945, o ano de 1945, ela se candidatou a deputada constituinte pelo PCB, fez campanha nos comícios, nos palanques e nas páginas da imprensa comunista. Além de comunista, Jacinta era poeta, jornalista e dedicou sua vida à luta feminista e contra as desigualdades sociais, pautando inclusive o debate racial. Ela, neta de um escravocrata, filha de um político liberal, escreveu sobre os limites da abolição de 1888, denunciando que os libertos continuavam sendo explorados nas fazendas e nas fábricas, sem acesso à educação, saúde, alimentação, moradia. O que não significa dizer que não caiu em contradições, já que Jacinta, sempre que achava necessário, sempre que o cotidiano pesava, contava com empregadas domésticas à sua disposição. E essas empregadas já eram empregadas de sua família de muitos anos. E esse é um traço da herança do sistema escravista, né? E a presença dessas mulheres, dessas empregadas domésticas, certamente garantia a ela menos dificuldade para ocupar a esfera pública, para fazer política. Como militante do PCB, Jacinta atuou em diferentes espaços e cidades. Como escritora, publicou inúmeros poemas, alguns artigos para imprensa, novelas, radioteatro, contos. Muitos dos seus textos tinham teor feminista. Ela atuou no movimento de mulheres, foi presidenta da Federação de Mulheres do Brasil entre 1951 e 52. Em 51 foi detida em São Paulo durante um evento promovido pela Federação. Nesse mesmo ano de 51, que foi um ano bem turbulento em sua vida, ela sofreu uma crise nervosa e foi diagnosticada com esquizofrenia. A partir daí, iniciou o processo de sucessivas e violentas prisões e sanatórios. Foram idas e vindas. Passou por manicômios no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Aracaju. 2 anos depois do primeiro internamento, o marido resolveu se separar e seguir a vida com outra mulher. E nesse processo, né, de várias passagens em manicômios, ela foi sendo afastada da filha. Então, essas experiências foram muito dolorosas. E ela também começou a perder espaço dentro do partido. Seus textos deixaram de ser publicados na imprensa comunista, ainda que ela continuasse produzindo. Em 1965, depois de ter transitado por Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Petrolina, Jacinta se encontrava morando em um barraco na cidade de Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Continuava atuando como militante comunista entre Barra dos Coqueiros e Aracaju, cidades muito próximas, separadas por um rio. Naquele ano estávamos no início da ditadura civil-militar e Jacinta não sairia ilesa. Ela foi presa em Aracaju enquanto pichava o muro com palavras de ordem. Veja, ali era uma mulher de 50 anos de idade que continuava atuante e me parece ainda muito obstinada em mudar o mundo. Então, em 65, Jacinta foi presa, submetida a alguns interrogatórios, possivelmente violentos. Nós estamos falando de um período de ditadura em que a violência do Estado era regra. Depois de alguns interrogatórios, mais uma vez ela foi presa internada em um manicômio. De 65 a 73 foi o período que ficou internada na Casa de Saúde Santa Maria, em Aracaju, e durante todo esse tempo não deixou de produzir. Produziu muito e com uma qualidade impressionante para uma mulher considerada louca.
Em 28 de fevereiro de 1973, Jacinta voou poesia. Ela faleceu, vítima de derrame cerebral, que pode ter relação com excesso de choques elétricos, um tratamento muito comum na época para pessoas diagnosticadas com algum problema psiquiátrico, e era um tratamento que Jacinta vinha recebendo, entre aspas, que Jacinta vinha recebendo desde a primeira internação em 51. Agora vamos falar de Alina Paim. Alina nasceu em 10 de outubro de 1919 em Estância, uma cidade do interior de Sergipe. Era filha de um caixeiro viajante, que por analogia seria uma espécie de representante comercial hoje, e uma dona de casa. A Alina perdeu a mãe ainda muito criança. A mãe dela morreu de tuberculose, que era uma doença que matava muito na época. E como o pai trabalhava viajando, ela foi morar em Simão Dias, na casa dos avós maternos. O avô era funcionário público e a avó dona de casa. Por volta dos 10 anos de idade, ela se mudou para Salvador para estudar num convento, como aluna interna, no convento Nossa Senhora da Soledade, e de lá ela saiu formada professora em 1937. Depois de formada, passou a trabalhar em Salvador, em uma escola pública e uma privada. Em 1940, em função de conflitos com alguns de seus familiares, dos quais não sei pormenores, Alina teve uma crise nervosa e passou quase 3 meses internada no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, na capital baiana. Foi nesse ambiente hostil que conheceu o psiquiatra Isaías Paim, com quem se casou em 1943. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese, porque me parece que o fantasma da loucura era algo que ameaçava muitas mulheres. Talvez fosse um mecanismo muito estratégico de silenciamento. Afinal, o que seria uma mulher louca naquele período? Que tipo de práticas seriam suficientemente anormais para prendê-las em um manicômio? E aí eu deixo essa questão em aberto. Bom, depois do manicômio e do casamento, em 1953, a Alina se mudou para o Rio de Janeiro para acompanhar o marido, que queria construir carreira na capital federal. O Rio de Janeiro, na época, era a capital federal. Quando se mudaram para o Rio, provavelmente já eram comunistas, o marido também era do partido. E, apesar de terem se mudado para garantir o sucesso profissional de Isaías, Alina Paim se tornou famosa como escritora de romances, firmou-se no espaço público com o sobrenome do marido, mas não se tornou conhecida como a mulher de. Aliás, quando a gente compara o nome dos dois, o nome de Alina Paim aparece com muito mais frequência no espaço público. Me parece que Isaías era mais conhecido entre os seus pares médicos. Em 1944, pouco mais de um ano após a mudança para o Rio de Janeiro, Alina publicou o primeiro romance de muitos que publicaria ao longo de sua existência. Foram 10 romances, sem falar dos livros infantis, dos contos publicados em jornais e as novelas infantis que escreveu para o programa infantil No Reino da Alegria, programa de rádio do Ministério da Educação e Cultura, onde Alina atuou entre 1945 e 1956. Em seus textos, o debate feminista foi travado em tintas fortes. Alina Paim construiu personagens que em muito contrariavam a moral sexual da época. Então eram mulheres casadas que tinham amantes, eram mulheres que se masturbavam quando desejavam, que tinham sonhos eróticos, em resumo, gozavam e não corriam para o confessionário simplesmente porque não se sentiam culpadas. E é interessante que essas personagens não foram construídas como vilãs ou mulheres anormais, mas eram conscientes das suas opressões, das opressões que sofriam e dispostas a nadar contra a corrente. A Alina também enfrentou problemas com a polícia no início da década de 50, quando se deslocou para a cidade de Cruzeiro para testemunhar uma greve protagonizada por mulheres e escrever um romance que tinha sido encomendado pelo partido. Ela recebeu uma ordem de prisão, mas não chegou a ser presa. Na mesma década de 50 se tornou mãe, ela teve 2 filhas, e depois da maternidade houve certa desaceleração em sua produção, que é um dado nada desprezível e ainda muito presente, mais um passado que não passa. E agora, em tempos de pandemia, nós temos visto esse problema se escancarar
de forma ainda mais latente. Alina Paim faleceu em 2011, aos 91 anos de idade. Na época, morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e diferente do que aconteceu com muitos dos seus amigos escritores, sua passagem foi silenciosa, sem nenhuma nota de pesar nos jornais de grande circulação, nem em programas de televisão de grande audiência. E agora, para fechar, pensando nas contribuições tanto de Jacinta quanto de Alina para a política e para a literatura, a vida das duas, a gente pode observar, tem muitos pontos em comum. Elas eram do interior do Nordeste e na juventude migraram para o Sudeste. Ambas apostaram na sociedade comunista como única possibilidade para uma sociedade feminista, antirracista e pautada na justiça social. Além das afinidades políticas e regionais, elas experimentaram o manicômio em momentos diferentes de suas vidas, Alina de forma breve, Jacinta definitiva. As duas eram muito conhecidas entre seus contemporâneos e fizeram parte de uma rede de escritores que se tornaram cânones na nossa literatura, como Graciliano Ramos, Jorge Amado e Antônio Cândido, e elas dialogavam de forma muito próxima com esses escritores, e foram muito comentadas pelos críticos famosos do contexto. Se eu falando mal ou bem, elas foram muito faladas. Mas hoje são nomes pouco lembrados, tanto no campo da literatura quanto na história política do Brasil e na história do PCB mais especificamente. E eu acho que esse esquecimento, ou seria um silêncio, ele não é casual. Esse apagamento de duas trajetórias tão incríveis me faz interrogar sobre quem historicamente tem o poder efetivo de cancelar, para usar novamente a expressão do presente. Historicamente, não seríamos nós que pautamos e que fazemos o debate racial de gênero e sexualidade as principais vítimas da política de cancelamento? Se o termo é recente, a prática ela não é de hoje. Além disso, qual é a cor e o gênero das pessoas que recorrentemente são apagadas das narrativas históricas? No campo da história política, esse me parece um problema ainda mais evidente. São os homens brancos que mais aparecem como importantes. Seriam eles que fazem política de verdade, a chamada política geral. E se as mulheres, pensando as mulheres de forma geral, ocupam um não lugar nas narrativas hegemônicas, as mulheres negras e indígenas são a margem da margem. E nós temos provas disso. Os nomes de Jacinta e Alina são apenas dois exemplos de muitos, certamente. As duas, tanto Alina quanto Jacinta, foram fundamentais para a história política do Brasil, especialmente para o debate comunista e feminista, mas seus nomes e suas ideias continuam sendo pouco estudadas. As duas, cada um ao seu modo, também produziram teoria literária, o que representa uma contribuição teórica não apenas para a literatura comunista, mas para a literatura de forma geral. Mas qual o lugar de ambas nas reflexões sobre teoria literária? Me parece que aqui o silêncio também grita. É fato que o discurso feminista das duas incomodou, e talvez seja um dos elementos que nos ajude a entender o cancelamento. E esse incômodo ele fica visível quando a gente lê seus críticos, seja os que falavam mal ou os que falavam bem. No contexto, o que chamavam de literatura feminina ou literatura feminista, a expressão já aparecia na época, a literatura feminina ou feminista era um tipo de literatura julgada a priori e com certo descrédito. A literatura dita universal, ou seja, que nunca é colocada em nenhuma caixa específica, era a literatura produzida por homens brancos, heteronormativos, que nunca têm seus lugares de gênero, raça e sexualidade nomeados. E eram esses homens que julgavam e que definiam o que era ou não literatura, o que era ou não boa literatura. Mas sempre falavam do lugar da neutralidade, diferente das outras pessoas que sempre são colocadas nas caixinhas do específico. O outro é o povo preto, são os indígenas, são as mulheres, as pessoas LGBTQIA+. E esse também é um passado que não passa. É algo muito atual, né? Não apenas no campo da literatura. Afinal, nós temos a história
a história geral, e a história das mulheres, a história dos negros, dos indígenas e assim por diante. E a história não nomeada, frequentemente, é a história dos homens brancos heteronormativos. Nossa, me parece bastante revelador e ao mesmo tempo muito triste que tanto a Jacinta Passos quanto a Alina Paim tenham em suas trajetórias experiências de internação em manicômios. São experiências que, dentre outras coisas, falam muito sobre o clima de suspeição que pesa sobre o pensamento e a ação das mulheres, como você pontuou. O que uma mulher precisava fazer naquela época para ser considerada louca ou para ser diagnosticada com problema psiquiátrico. Mas agora, para concluir, Araceli, levando em consideração a importância de se conhecer a trajetória e o pensamento dessas e de outras mulheres, eu gostaria que você compartilhasse conosco algumas sugestões de leitura. Então, Ana Carolina, citar algumas sugestões de leituras entre tantas que me inspiraram e me inspiram é bem difícil, mas vamos lá, eu vou sugerir aqui alguns livros e artigos. Começando pelos livros, eu indico o livro Escritos de uma Vida, de Sueli Carneiro. Eu acho que não tem como passar pelo debate político e feminista e antirracista sem ler Sueli Carneiro. Também recomendo a leitura da belíssima obra intitulada Jacinta Passos, Coração Militante, que foi organizada pela historiadora Janaína Amado, que é filha da Jacinta Passos. E nessa obra você vai encontrar a grande parte da produção de Jacinta, além de uma biografia belíssima que a professora Janaína Amado escreveu. O livro Literatura Brasileira Contemporânea, Um Território Contestado, de Regina Del Castanho, também acho que é uma leitura fundamental para a gente perceber como a literatura brasileira vem se forjando, sobretudo a contemporânea, e vem se forjando em cima desse racismo, machismo estrutural. Indico também um livro emocionante de Maria Helena Bernardes, o título é Laura Brandão, A Invisibilidade Feminina na Política, que é sobre a trajetória de Laura Brandão, que foi uma militante do PCB, uma das fundadoras do PCB, inclusive. O livro Paixão Pagu, uma autobiografia precoce de Patrícia Galvão, que foi organizado por seu filho, Geraldo Galvão Ferraz. Também é um livro que emociona bastante. E indico o livro Feminismos e Antifeminismos, de Raquel Soiete, que considero uma leitura essencial para quem se interessa pela temática. Indico Mulher, Estado e Revolução, de Wendy Goldman, que trata do processo revolucionário russo e da presença das mulheres em todo o debate. E o livro O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, de Bell Hooks, também eu acho que é fundamental, um livro super didático, super acessível, eu acho que vale a pena a leitura. E entre os artigos, eu acho que é fundamental lermos Nossos Feminismos Revisitados, de Luísa Bairros, que é uma teórica feminista, uma mulher negra, e eu acho que esse livro trata de questões essenciais do feminismo e do feminismo negro. Também recomendo o artigo de Lélia Gonzalez intitulado A Categoria Político-Cultural de Americanidade. Acho interessante também o artigo Rumo ao Feminismo Descolonial, de Maria Lugones. Também é bacana ler Descolonizando o Feminismo, de Oti Curiel. O artigo da professora Joana Maria Pedro, intitulado Narrativas Fundadoras do Feminismo, também me impactou muito e contribuiu muito com minhas reflexões. E, por fim, eu achei fantástico o artigo de Joás Bernardino Costa, intitulado Decolonialidade e Interseccionalidade Emancipadora, a Organização Política das Trabalhadoras Domésticas no Brasil, que é um artigo que trata das organizações políticas das empregadas domésticas na década de 30. Então, é isso. Muito obrigada. Foi um prazer participar dessa conversa e vida longa à Rede Humanas.
Maravilha, Iraceli. Muito obrigada pelas sugestões de leitura. Muito obrigada por participar da nossa conversa. Muito obrigada por compartilhar conosco os resultados da sua pesquisa, essa pesquisa maravilhosa sobre o feminismo entre ondas. E é isso aí. Vida longa à Rede Humanas.